mas eu quero meditar com os irmãos, se vocês quiserem deixar aberto as vossas Bíblias em Isaías 44, estaremos meditando aí. O som está chegando bem aí? Bem, estava meditando na palavra do Senhor esses dias, hoje, falando sobre a natureza, a chamada daquele a quem Deus, ou pelo seu decreto, falando de percepções calvinistas, aqueles que entenderam a chamada de Deus. Hoje, temos aqui cantaram, falaram, aqueles que foram colocados no altar, tem onde a gente tem esse desejo de clamar o Senhor, suspira pelo Senhor e assim por diante. O que a gente mais precisa nesse tempo é não deixar a incredulidade atrapalhar a natureza do Espírito. Coloquei aqui um tema desta forma: não deixe a incredulidade atrapalhar a natureza de seu chamado no Espírito. Nós tivemos um chamado de Deus, assim como Israel também, anteriormente a igreja, foi chamada por Deus. E a incredulidade, grande desafio, todos aqueles que têm a chamada. A incredulidade esteve no meio do povo de Deus no passado. Essa mesma incredulidade, ela tenta entrar também no seio da igreja. Em 2000 anos de história da igreja, a incredulidade também passeou muito no meio da igreja. Então nós não devemos permitir que a incredulidade atrapalhe a natureza do nosso chamado no Espírito. E o que é a incredulidade? Ou o que é uma pessoa incrédula? É aquela que não tem fé religiosa, aquela que não crê nos dogmas religiosos, ou então aquela pessoa descrente, aquela pessoa que tem dificuldade para acreditar em algo ou em alguém. Uma pessoa que tem dificuldade de acreditar nos dogmas, de acreditar no sobrenatural, de acreditar neste Deus que a gente não vê, que a gente sente. Muitas pessoas falam, mas como é esse negócio de sentir Deus? É interessante, esses dias o Brian, ele me interpelou com uma pergunta, falou, vô, é verdade que Deus já falou no teu coração? Se é a mãe dele ou o pai dele, sei lá, mas Deus fica esperto. Eu falei, é verdade. Eu falei, como Deus fala? Deus pode falar em sonhos, pode falar no teu coração e você vai entender a voz dele. Ah, então, pode falar com você crê, ele pode. Então, a incredulidade é algo que a gente precisa vencer mesmo, porque ela vem, em alguns momentos ela vem. E dependendo do conceito, da personalidade que a pessoa vai construindo, as vivências dela, ela pode ser resistente às questões do sobrenatural. E quando a gente fala de Bíblia, somente crer, ter fé nos preceitos bíblicos, também não é para todos. Crer, por exemplo, em Isaías 44, onde Deus fala com o seu povo, nós, aí está aberto, né? Agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, te formou desde o ventre. Eu te ajudarei, porque vós sois minhas testemunhas. Quando você lê Isaías 44, você vê um cuidado de Deus, mesmo naqueles momentos que o povo atravessou pela incredulidade, mas depois voltaram para a palavra de Deus, porque a incredulidade tenta permear no meio do povo de Deus. E Deus tem o seu povo como povo escolhido. Foi lá no passado com o povo de Israel, um povo escolhido, um povo que Deus chamou, sabe?
Este povo é testemunha dele. É verdade? Salvação vem dos judeus, a dispensação que a gente dispensação da graça, mas Jesus foi judeu. E nós seremos salvos pelas boas novas vinda do judaísmo. E mesmo depois que a igreja não estiver mais nessa terra, Deus tem um pacto. Vai levantar 144 Deus, pessoas fiéis, que reservarão única e exclusivamente para Ele, para ajudar, inclusive, no processo de anunciar as boas novas dentro da grande tribulação. Deus tem um cuidado com o seu povo. E quando Deus fala desta forma, pode uma nação se tornar nação em um único dia? Bem, Deus fez isso com o seu povo. No ano 70, Israel perdeu praticamente todo aquele território. Foi destruído lá o templo de Herodes. O povo ficou quase 2000 anos espalhado pelos 4 cantos da terra. Em 1948, passado mais de 1900 anos, Israel se estabelece como um Estado e hoje é uma das potências mundial. Deus cuidando daquele povo. Nós vemos aqui uma promessa de Deus para Israel e para sua descendência. Israel ainda será cheio do Espírito Santo, para quem não sabe. Israel ainda não recebeu a profecia de Joel, capítulo 2, porque Joel, ele é um profeta apocalíptico. Ele fala que o Santo será derramado sobre toda a carne. Naqueles dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, falando especificamente com a igreja somente. A igreja, ela entra aquela primeira chuva do Espírito, mas haverá um grande avivamento de Deus sobre Israel, cumprindo Joel capítulo 2, onde toda a carne será cheia do Espírito Santo. E olha, gente, será cheia dentro da grande tribulação. Deus usa este profeta, conhecido como profeta menor, Joel. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca será envergonhado, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, verso 27 e 29. Esta é uma profecia potente, que vai culminar grande força, gente, em grande tribulação. Nós já estamos provando esta profecia de Joel desde aquele dia do cenáculo, onde, cumprindo-se o dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio e desceu sobre aqueles que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Isso se deu onde? No Monte Sião. Isto se deu onde? Do lado do templo de Herodes. E esse mover do Espírito está sendo derramado na terra até os dias de hoje. E potencialmente será, derramado, conforme o profeta Joel, na grande tribulação, porque Israel também será cheio do Espírito Santo. Profetizarão, falarão em línguas e terão visões e receberão o Messias antes das nações serem julgadas ali no vale de Josafá. Aqui nesses textos nós lemos em parte algumas profecias de Isaías e Joel, profeta messiânico, Isaías e outro apocalíptico. E Lucas, ele fala desse Messias que veio, inclusive relatando o que Isaías falou lá no passado. E Lucas, no capítulo 2 ali de Atos dos Apóstolos, porque Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, ele fala do derramamento do Espírito Santo. E olha que coisa linda. Joel, capítulo 2, grande derramamento do Espírito Santo. E Atos, capítulo 2, fala do derramamento do Espírito Santo.
Tanto Joel 2 como Atos 2 fala de dois derramamentos do Espírito Santo, um para a igreja e o outro para Israel. Nós vivemos em um cenário profético. Não crer nas profecias é a maior incredulidade religiosa da humanidade. Hoje a Bíblia tem se cumprido em várias esferas, geográfica, política, histórica, econômica, científica. Duvidar do texto sagrado profético em meio a tantos cumprimentos, realmente não há outro nome que não seja incredulidade. Em Lucas capítulo 18, verso 8, Lucas escreveu o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque de tanto se repetir a adversidade, de tanto se repetir a luta, de tanto se repetir as provas, as angústias, a tendência do ser humano é ir perdendo a sua fé, é ir perdendo a graça de Deus e desconfiando dos preceitos do texto sagrado. Crer na palavra de Deus, nas profecias, tem que ser uma entrega incondicional, sem questionamento, sem porfiar com a Bíblia, sem querer se gladiar com ela. Receber o texto sagrado é receber exatamente como ali está. Como uma criança, que Jesus disse, aquele que não se fizer como uma delas não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa tem que aceitar como uma criança aceita. Aceitar a Bíblia como um projeto profético, onde a gente vê o seu cumprimento todo dia, gente. É abrir mão mesmo da incredulidade e aceitar a Bíblia como ela é. É como o perdão. Perdão, gente, é o perdão. Já falamos em outros momentos. Perdão, perdoar é uma coisa muito difícil. E ainda dependendo da forma do agravo, se torna realmente desafiador. Perdoar é temas centrais da Bíblia, porque o amor está aí, está ali. Perdoar também é uma vertente do amor. Ninguém perdoa pelo sentimento. Se alguém está com sentimento abalado, como é que ele vai perdoar o outro? Ninguém perdoa pela emoção, porque a vontade que a pessoa tem, de repente, é dar o troco. Ninguém perdoa pela razão, porque ele é a parte prejudicada. Por que ele vai perdoar o outro? Ninguém perdoa pelo intelecto, é claro, 2 e 2 são 4 e me favorece porque eu vou perdoar o outro. Ninguém perdoa pela consciência, porque até a consciência do homem é falha. Às vezes tem gente falando o seguinte, olha, alguém nos interpela e faz uma pergunta, pode correr e falar, olha, o que a tua consciência está dizendo, faça. Pode ser um grande problema, porque a consciência é juiz da pessoa. Às vezes a estrutura da pessoa pode ser um pé. Por exemplo, na boa consciência de Saulo, ele entendia que perseguindo os cristãos, arrastando homens, mulheres, velhos, crianças, etc., levando para o cárcere, Deus estaria feliz com ele. E, na verdade, ele estava na contramão da vontade de Deus. Então, a consciência religiosa de Saulo o enganou. Os amigos de Jó choraram com ele, jejuaram com ele. Nas suas consciências, eles entendiam que Jó era um pecador, e eles diziam, Jó, confessa o teu pecado, porque a mazela que você está passando só pode ser pecado na sua vida, até quando você vai esconder isso? E Jó nunca pecou. A consciência dos amigos de Jó enganou a todos. Então, perdoar alguém pela consciência também não é o caminho. E quando a gente percebe no texto sagrado que perdoar é uma questão de livre-arbítrio, é uma ordenança perdoar, só nos resta um caminho, o perdão. E como eu posso perdoar alguém em meio a tantos agravos, em meio a sentimentos, emoções e tantas coisas que me machucam? E o texto diz que nós devemos perdoar. Perdoar é viver uma ordenança que foge
dos nossos questionamentos. Nós só devemos o quê? Perdoar. Mas por mais que meu sentimento, minha emoção, meu intelecto, minha consciência me seja favorável, e daí, se Deus diz, perdoe? A gente é confrontado pelas coisas de Deus 24 horas por dia, tentando nos levar na natureza divina, na natureza do propósito de Deus. E a nossa natureza, muitas vezes ainda não resolvida com Deus, ainda fica se gladiando, se porfiando com a palavra de Deus, com esse livro profético extraordinário. Quando a gente olha para Jesus, Jesus esteve conosco aqui há quase 2000 anos atrás. Ele veio para o injusto e para o doente. Jesus não veio para os religiosos, não veio para o justo, não veio para quem jejuava, não veio para quem era dizimista, não veio para quem vivia fazendo jejum 2 vezes por semana, orando 3 vezes por dia. Jesus veio para os injustos, ele veio para os doentes. Para isso ele veio. Veio para quê? Para perdoar e para amar. Essa é a natureza dele. Ele veio para isso. A natureza dele nesta terra veio para isto. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os injustos. Eu não vim para o justo. Ele veio com uma natureza acolhedora, transformadora. Essa era a natureza dele. Por isso que a natureza do perdão é absorver. E cabe ao réu o arrependimento e a construção da credibilidade. Mas aquele que perdoa jamais pode ser juiz. Porque quando ele perdoa, ele não fica mais amarrado com o outro, se apodrecendo com o outro. Como sabe aquele que se ameis, que um fica na dependência. Não, ele absolve ele mesmo das correntes para poder viver a sua vida, a sua natureza libertadora em Deus. Por isso que o perdão é perdoar. Difícil, não é? É fácil ou é difícil? Essa é a natureza do perdão. Portanto, a natureza do perdão, do amor, do bem, da benignidade, da generosidade, são atributos sem contraindicação. São naturezas do bem fino. E quando a gente fala da natureza das coisas, é exatamente isso. A natureza das coisas. A natureza do amor será o amor sempre, do bem será o bem sempre. E a natureza do mal será o mal sempre. Por isso que o diabo ele é maligno. A natureza dele é matar, roubar e destruir. Enquanto que a natureza de Cristo é dar vida e vida com abundância. Daí eu pergunto, que tipo de natureza nós temos? A natureza do frio é esfriar, do calor aquecer. Eu não posso, por causa da minha sensação, mudar a natureza das coisas. Quando eu falo assim, olha, o frio melhorou. Bem, o frio melhorou porque eu estou sentindo menos frio. Estou falando da minha sensação em relação ao frio. Agora, a natureza do frio, para o frio melhorar, ele tem que ser mais frio ainda. A natureza do frio é essa. Quanto mais frio é, e a natureza dela é o frio mesmo. A natureza do frio é esfriar, a natureza do calor é esquentar. Então, o que eu sinto não muda a natureza das coisas. Então, a natureza do perdão é perdoar. E o que eu sinto não muda o que Deus requer de cada um de nós. O que você sente, o que eu sinto, o que eu acho, isto pouco se importa quando Deus exige de nós que nós possamos viver a nossa natureza como nascido de novo. É fácil ou é difícil? Então, a natureza do crente na pandemia é o mesmo crente. A natureza do crente na bonança é o mesmo. A natureza do crente na adversidade é o mesmo. A natureza do crente, quando tudo está bem é uma coisa, quando tudo está mal, na vida, na morte,
é o casamento com Cristo. A natureza do crente não depende das sensações. A natureza do crente é aquela natureza que vem de Cristo, é daquele que nasceu de novo. Nós temos uma natureza que não pode ser corrompida, independente dos agravos, das vozes ou das adversidades e até mesmo das bonanças. A natureza é aquela. Por isso que quando Cristo veio nesta terra, ele não se corrompeu. Ele não usou nenhum dos seus atributos divinos em proveito próprio. Ele só veio para fazer o bem, para perdoar, para aliviar a dor das pessoas. Algo extraordinário. Esta era a função dele. Não poderia ser outra. No texto sagrado, a gente vê os dois marginais pendurados com Cristo, uma à direita e outra à esquerda, às 9 horas da manhã, estavam murmurando, falando: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e tira a gente daqui. Às 9 horas da manhã. Perto do meio-dia, um deles falou: olha, na verdade, este homem é justo e nós merecemos estar aqui. Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. O Senhor falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele poderia lançar em rosto: mas você não estava agora me maldizendo agora há pouco? Falando para eu descer da cruz e salvar você e o seu amigo, e agora você me pede para entrar comigo no paraíso, para eu te perdoar? Poderia lançar em rosto. Mas a natureza de Cristo, ele veio para quê? Para perdoar, para salvar, para dar vida com abundância. Por mais que aquele cara maldisse, por mais que ele foi o que foi, por mais que ele falou o que falou, quando ele se propôs falar: Senhor, eu estou arrependido, lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo. Por quê? Porque esta era a natureza de Cristo. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Quando a natureza das coisas mudam, é porque nunca foi. Nunca foi. Nunca uma laranja se tornará limão, ou um limão se tornará laranja. Ele pode ter até um pouco de acidez. As espécies são distintas. E aquele que está em Deus, ele tem uma natureza. A natureza agora é a natureza de Cristo. É a natureza do amor, da bondade, generosidade, do perdão, e aí vai. Aqueles que deixam de ser, permitiram ser. Judas Iscariote andou com aquele que foi instituído lá por Deus, sabe, santo, até o dia, achou iniquidade dele até o dia que ele quis ser diferente daquilo. A natureza daquilo que está em Deus, entendeu? Chamado de Deus, foi marcado no altar de Deus, selado pelo Espírito Santo. Deus, o coração dele pulsa pelas coisas de Deus. Como está o teu coração agora? Teu coração está como salmista no Salmo 42. A brama lá pelas águas. Bem, sinto isso, Senhor. Pulsa. Porque a natureza pulsa pelas coisas de Deus. Procura vivenciar Deus. Sabe ver essa natureza que Deus lhe deu. Isso que 3 pavimentos no céu. Nós somos salvos, outro caminho porno, para o meio crente, para o meio perdido. Ou ele é salvo ou ele não é salvo. Por quê? Porque a natureza tem que ser de salvo ou de perdido. Por isso que o texto ele é enfático. Aquele que é sujo, sujo-se mais ainda. Aquele que é limpo, mais ainda. Olha, oxalá seja quente ou seja frio, porque morno você não vai nem para um lado nem para o outro. A natureza das coisas, exatamente, é o que a gente entende nesse chamamento de Deus. Porque esta natureza
A incredulidade de alguém não invalida a natureza profética da Bíblia. Nós vivemos em um tempo que as pessoas trechos da Bíblia têm a interpretação, é bem a interpretação a Bíblia é simplista. Então a incredulidade de uma pessoa vai invalidar a natureza profética. A Bíblia vai se cumprir porque é a Bíblia que ou não. É a natureza da palavra de Deus. Conceitos sagrados. Este é a palavra de Deus. Posso detestar porque é amargo, mas eu não posso disciplinar o outro nome de porque é amargo. Eu não posso dizer para a pessoa, não sei como você gosta disso. Verdade, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Eu gosto, mas o outro gosta. O fato do outro gostar vai me vai invalidar o gosto do outro. Eu não vou comer, mas o outro vai repetir. Giló. O fato de eu não gostar, outro. O fato de eu não crer, não vai deixar que o outro seja batizado com o Espírito Santo. O fato de eu não acreditar não vai invalidar a operação de Deus para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para fazer a palavra de Deus valer, como sempre valeu. Se eu não gostar de Giló, outro vai continuar comendo. Não posso dizer para a pessoa, não sei como você. Verdade. Eu estava as questões sobre a Bíblia, os acontecimentos, e a gente vem aos pouquinhos tendo questionamentos de pessoas tentando justificar aquilo que porque ele não crê. Ele tenta invalidar o que o outro crê. Porque eu não gosto de Giló, eu acho que o outro tem que não gostar também. Alguns caras chegaram e falaram o seguinte, olha, Irineu, Tertuliano, Justino, Mártir, Hipólito de Roma, Orígene e tantos outros, eles não falaram em línguas estranhas. É verdade. Mas os escritos deles diz que eles ouviram e viram pessoas falando em línguas e operação de Deus no meio da igreja. O fato deles não terem visto não quer dizer que o Espírito Santo não estava atuando. Eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que eu e você não entenda porque o outro gosta de Giló, o outro não deixará de comer Giló porque ele ama esse negócio. E quando a gente quer mergulhar nos mistérios proféticos de Deus, eu tenho que aceitar a Bíblia como é. Por mais que muitas coisas, o texto ainda não me atingiu, está atingindo alguém. Em meio a essa pandemia, em meio a essa adversidade, existe um cuidado de Deus. O ser humano ele tem a tendência de dar um ponto final na ótica dele, na interpretação individualista dele. Enquanto que Deus está supervisionando tudo que está acontecendo na terra e testando os nossos corações. Certas iniciativas denominacionais, ou pela tradição da igreja, não invalida o operar de Deus. O presbitério dessa igreja pode sentar hoje aqui e falar o seguinte, a partir de hoje, nós não vamos mais bater palma. Pode ser que essa não bata mais palma durante os louvores. E daí terão milhares de igrejas batendo palma por aí.
As minhas decisões denominacionais não invalidam o que Deus quer fazer no mundo, quer fazer nesta terra. E às vezes, por causa da minha ótica individualista, cresce em mim uma incredulidade que impede a natureza do meu chamado para este tempo. A natureza da palavra profética segue o seu curso. Na época de Jesus, a incredulidade dos fariseus não invalidou o operar de Cristo. Você ler o texto sagrado de todas as operações de milagres que Jesus fez, paralítico andar, cego ver, leprosos serem limpos, pessoas sendo ressuscitadas, coisas extraordinárias. Tinha um monte de gente dizendo, você não pode fazer isso no sábado. Jesus deixou de fazer? Porque eu e você temos limitações, Deus não deixará de agir por causa de nossas limitações. Agora, se eu e você permitir que Deus nesse tempo nos use, e que a gente possa lançar fora toda incredulidade, você vai sentir o pulsar do chamado de Deus, porque a natureza que você tem, a natureza onde o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, e agora o que você precisa perceber é o que Deus requer de cada um de nós nestes quer de nós como igreja. Daí ele mede o nosso termômetro da fé nesse tempo de pandemia. Termômetro 39 antes da pandemia, na pandemia está quanto? Aquele que tem a natureza, esta natureza que segue o seu curso, ele está o mesmo crente. Se não tiver melhor, se não tiver mais confiante, crendo mais na palavra, nas profecias, mais crente, mais sensível à voz de Deus, mais cuidadoso. Porque a natureza daquele que está em Deus é exatamente isso. A natureza dos filhos de Deus é procurar ser igual ao Filho de Deus, a Cristo. Isso pulsa dentro de nós. Tanto os judeus como os cristãos têm este chamado divino, um pela lei e outro pela graça. Tanto os judeus como o cristão têm um DNA divino. Tanto os judeus como o cristão, Deus está chamando. Deus está te arrastando nesse tempo. Existe um soar da voz de Deus neste tempo para a igreja que está espalhada na face da terra. Deus está chamando e recolhendo os judeus lá na Terra Santa. Vários judeus estão saindo, sabe de onde? Da África, da Ásia, da Europa ocidental, oriental, do leste europeu. Está tendo um movimento, estão indo para Israel novamente. Israel não tem as 12 tribos mais. Quem falou que não? Em Apocalipse fala que ele levantará as 12 tribos, porque as 12 tribos não está mais aqui na nossa ótica, mas está no sangue daquele que é judeu, e Deus está chamando, vem povo meu, vem que eu tenho um negócio contigo. Se o povo de Deus é chamado pelo sangue, pela carne, pelas promessas de Deus para aquele povo, nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus para este tempo. Ponto. O teu coração pulsa. A mistura muitas vezes atrapalha a vida das pessoas e permite que a incredulidade vai cegando os teus olhos. A mistura da pós-modernidade não invalida a natureza da promessa de Deus. Infelizmente, por causa das ações do diabo, eu não posso ter esse entendimento que não existe mais o agir de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus na terra. Porque eu vejo coisas estranhas acontecendo. Eu não posso descrer na palavra de Deus. Porque os magos foram lá e transformaram uma vara também em cobra, assim como Moisés transformou o cajado dele em cobra.
Eu vou olhar mais para os magos do que para Moisés. Quem você está olhando? Está olhando mais para o cajado de Moisés que transformou em cobra ou para o cajado dos magos que fez a mesma coisa? Quem você está olhando? Para o céu, para a diversidade, para a pandemia? O Espírito Santo de Deus, ele pulsa no crente. O coração dele bate mais forte. Ele tem saudade das coisas de Deus, ele é impulsionado por Deus para este tempo. Se Joel capítulo 2 vai derramamento para Israel, já houve um grande derramamento para a igreja. Lá no primeiro século, mais ou menos 120 foram batizados com o Espírito Santo. Aqui no Brasil são milhões. E Deus quer fazer nesses dias, Deus quer que essa natureza do chamamento daquele que seja judeu, que tenha o DNA dele para ouvir a voz dele para este tempo. No Velho Testamento era uma questão do sangue. Quando Abel morreu, porque Caim matou Abel, diz o texto sagrado, Caim matou o seu irmão Abel. Deus questionou Caim, falou: Caim, onde está o teu irmão? Caim respondeu: eu sou o guardador do meu irmão. Onde está o teu irmão? Porque o sangue dele clama. O sangue de Abel está clamando. Como é que pode o sangue de alguém clamar? Porque no sangue de Abel tinha uma descendência maravilhosa que ia vir. O sangue de Abel foi o sangue do justo. Se o sangue de Abel clamava, eu pergunto se o sangue de Cristo não clama por cada um de nós que ele comprou ali naquela cruz. O sangue de Cristo reclama cada um de nós dia após dia. A grande vontade de Cristo já é que nós estejamos com ele em glória. Cristo reclama a sua noiva dia e noite. Mas o tempo da igreja, ainda de boas novas, é para fazer com que eles ainda alcancem a graça, e muitos precisam ainda alcançar a graça. No texto sagrado, então, diz que o sangue de Abel clamava o sangue de Cristo muito mais. Foi somente depois de Abel que veio Sete, que veio uma linhagem de adoradores, de Sete veio Sem Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Davi, os levitas, os reis, profeta, Jesus. E você, na promessa de Deus, estava você. E eu pergunto se nesse cenário profético, nesta malha profética dos desígnios miraculosos de Deus, se o teu coração pulsa e se alegra por estar nesse contexto divino. Para os judeus, o sangue do seu povo está espalhado na terra. Se você for em Israel hoje e perguntar das 12 tribos, eles vão dizer: não existe mais. É verdade, não existe mais. Vai lá em Israel e pergunte: onde estão as 12 tribos? Nós não sabemos onde está mais. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai recolher o seu povo, que Deus vai juntar o seu povo, que Deus vai juntar o seu povo no Monte Sião. E no Monte Sião ele vai juntar as 12 tribos. Nas 12 tribos, ele vai juntar 144 mil. E sobre o seu povo, ele vai derramar o Espírito Santo. E eles verão coisas extraordinárias. Onde estão as 12 tribos? Ninguém está vendo, mas está no sangue daquele que é judeu. Porque quando Deus chamar o seu povo, o próprio sangue atenderá, os descendentes atenderão o chamado de Deus, e já está. O povo de Deus já está se reunindo. Existe o antissemitismo já na Europa, principalmente na Alemanha, na Hungria, assim por diante.
Os judeus já estão se movendo e estão vendo que a única alternativa para eles nos dias que virão é voltar para Israel. Deus cumprirá Isaías 44 com o seu povo em breve. E a igreja? Deus já está chamando. Prepara, ó povo meu, prepare, esteja pronto, porque o Senhor breve vem. Isto é, se eu creio. Já há um movimento no mundo onde o sangue dos judeus clamam por seu Deus e por sua história. Em Apocalipse 7, verso 1 e 8, diz que Deus juntará as 12 tribos. Onde elas estão? Ninguém sabe. Mas está na descendência sanguínea daqueles que Deus já marcou na sua história profética. E nós, como igreja, nós já carregamos o sangue de Cristo vertido naquela cruz e comemoramos a sua morte, cumprimos a sua ordenança, a ceia do Senhor. O Espírito Santo habita em nós de forma extraordinária, coisa que o povo de Israel nunca experimentou, nós estamos experimentando com maior excelência do que o povo de Israel. E eu ainda tenho dúvida da minha natureza, do que Deus quer para a minha vida. Eu não posso ter dúvida desse negócio. A natureza que nós carregamos pulsa por isso. É como o salmão. Vocês conhecem a história do salmão? O salmão nasce lá, em um rio, e depois ele vai migrando, entra mar adentro, fase adulta e perto do final da vida. Existe um relógio biológico nele, ele quer voltar para o local onde ele nasceu. O salmão, então, sobe rio acima, ou mar acima, e vai lutando contra tudo e todos. Vai lutando contra a correnteza, contra os ursos e assim por diante, para desovar exatamente no local onde ele nasceu. Porque essa é a natureza dele, não somente do salmão, mas de N animais que tem um relógio biológico que o leva para as suas origens. Eu não sou um salmão, mas eu sei exatamente a natureza que eu tenho e eu pergunto se você sabe disso. Porque a natureza que você carrega tem que pulsar dentro de você, você tem que desejar isto. É o Espírito Santo de Deus te conduzindo, te levando independente das coisas que aconteçam à direita, à esquerda, para cima e para baixo, independente do curso da vida, a sua natureza te leva no caminho que Deus reservou para você neste tempo. Está selado, está marcado. Você foi marcado no altar, meu filho. Tua alma clama pelo Senhor, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar na presença de Deus. Eu não sei se você veio para cá com tamanha vontade de celebrar o Senhor. Se você neste tempo está com maior desejo ainda de celebrar o Senhor. Se nesse tempo você está orando para Senhor, eu quero entender mais desse negócio, fala mais, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, o projeto para a minha vida, o que o Senhor sonhou para mim nesse tempo, Senhor. Senhor, eu quero experimentar de Ti o que eu nunca experimentei, Senhor. Senhor, eu quero mergulhar mais na profundeza da Tua palavra, Senhor, eu quero mergulhar mais no Teu Espírito, Senhor. Eu já sinto a Tua presença, mas agora eu quero mais, Senhor, eu quero falar em língua, eu quero profecia, eu quero revelações, eu quero... Me usa, Senhor, nesse tempo. Ou eu já estou com a mão no peito dizendo, Senhor, será que estou com Covid? Deu um espirro aqui. Se a minha preocupação que eu tenho com a Covid, todo esse cuidado que eu devo ter, fosse a mesma de entrar na presença de Deus, de mergulhar em Deus, filho, o adversário ia dar a volta no quarteirão, porque nos teus olhos ia ter chama de fogo, os teus cabelos iam brilhar, os seus pés seriam reluzentes. Aleluia! Glória a Deus! A natureza daquele que foi marcado por Deus. Este anela. Eu quero terminar aqui
dizendo que em Joel 2 o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Quando fala de carne, de terra, é o povo de Israel. Agora, nós já experimentamos isso e podemos experimentar mais ainda. Eu quero mais desse negócio. Eu quero entender mais do que Deus quer para nós nesses dias, se é que Ele tem reservado algo ainda individualmente para cada um de nós nesses dias, mas a nossa natureza clama por isso. A nossa natureza pede isso, pulsa isso em nós. A primeira manifestação do Espírito Santo de Deus se deu aqui em 1900 e alguma coisa, 1911, com a Celina Albuquerque ali em Belém do Pará. Foi a primeira mulher aqui, uma nativa mesmo aqui do Brasil, que foi cheia do Espírito Santo, foi em 1911. O Brasil, em 1900, tinha 18 milhões de habitantes. A Terra não tinha ainda 2 bilhões de habitantes. Se Deus batizou um com o Espírito Santo em 1911, quando o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Hoje, em 2020, o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Eu posso dizer para você que Ele quer batizar muitas Celinas, muito João, muito José, muito Antônio. Quer que você mergulhe nas profundezas do Espírito Santo de Deus para este tempo. Porque o derramamento do Espírito Santo de Deus não foi para um Brasil de tupiniquim, foi para um Brasil da melhor geração de todos os tempos. E você está nela. Nós estamos nela. Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo? O meu coração está pulsando. Está pulsando. E o Senhor recolherá os seus dos 4 cantos da terra. São 2 profecias extraordinárias. Deus recolherá os judeus dos 4 cantos da terra e levará para o Monte Sião. Julgará as nações sobre tudo aquilo que fizeram com o povo de Israel. Vale de Josafá. Assim como Deus vai recolher o seu povo, segundo a carne, lá no Monte Sião, Deus recolherá a igreja no arrebatamento dos 4 cantos da terra. Está pulsando o seu coração pelo chamado divino? Espero que sim. Você possa abraçar isto, porque esta é a sua natureza. É a natureza daquele que nasceu de novo. É aquele que foi chamado pelo amor incondicional. Aquele que entende que é o perdão. Aquele que se coloca à disposição de Deus e fala: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Fala que o teu servo, a tua serva ouve, Senhor. É um novo tempo. Um novo tempo para a igreja, para a humanidade. A humanidade que se separou e agora vão se juntar porque tem que se juntar economicamente, politicamente, e aí vai. Eu fico até pensando de que forma o evangelho poderia chegar a tantos lugares tão distantes. A gente vê como está chegando através das lives da internet. Até aquela igreja que o pessoal mete o pau, está lá passando reprise do Apocalipse e Jesus novamente. Tem muitas coisas para acontecer ainda nesta terra. Muitas coisas boas virão. Mas o que mais importa disso tudo é se o teu coração está pulsando por Deus, por Cristo. Se você ler Cantares de Salomão, você vai ver o amor que tinha Sulamita pelo seu amado e vice-versa. Você vai ver exatamente ali como Cristo anela pela igreja. Se o sangue de Abel clamava quando ele morreu diante de Deus, o sangue de Cristo está reivindicando a noiva que ele comprou pelo seu sangue. Ele não quer que a sua noiva sofra adversidade nesta terra. Ele intercede à direita do Pai por cada um de nós, pela igreja, para que nos livre deste mal. Mas a grande vontade daquele que morreu na cruz do Calvário por nós é que eu e você estejamos com Ele, mas até que isto aconteça, a nossa natureza como noiva de Cristo, no contexto de igreja, é entender o que Ele está falando neste tempo. Deus está falando individualmente, está falando com a igreja. Deus está falando com a humanidade.
E o teu coração tem que ser melhor do que o coração de um salmão. Teu coração tem que nadar e saber exatamente qual é a estação final que reserva a cada um de nós. Quando eu olhar para um salmão migrando, buscando, anelando pelo local da onde ele nasceu, eu posso falar: Deus, eu não quero ser menos que um salmão. A minha natureza é filho, é igreja, comprada pelo sangue de Cristo. Muito mais do que R$600 do governo. Muito mais do que uma porta de emprego, muito mais do que muita coisa, muito mais do que uma vacina, muito mais do que muita coisa. É eu conservar a natureza que Deus deu a cada um de nós, marcada no altar, e Ele nos chama para este tempo. Deus está te chamando para este tempo. Não permita que a incredulidade, está aqui o tema, não deixe que a incredulidade atrapalhe a natureza do seu chamado no Espírito. Não pense que as coisas de Deus estão se minguando na sua vida, pelo contrário. É exatamente neste tempo que Deus quer que a gente possa provar dele o que nunca provamos. Da porção dobrada pelo Espírito Santo de Deus. Muito mais do que caiu no cenáculo, muito mais do que caiu em 1911 lá na serva de Deus, a irmã Celina Albuquerque. Muito mais do que vai cair sobre o povo de Israel. Existe um movimento, um derramar de Deus para a igreja neste tempo. E eu pergunto se o teu coração pulsa, se você anseia por isto. Ficamos em pé. Eu quero orar neste momento. Acho que dá. Ô, Evelyn, tenta vir louvar aqui, Evelyn, com o hino. Ou a Bonete, se não der os meninos aqui. A gente vai revezando aqui. Mas hoje Deus colocou isso no meu coração. Existe um pulsar aí no teu coração? Existe um chamamento de Deus na sua vida? O que você está aguardando acontecer nesses dias? O que você espera aguardar? Eu falo: meu Deus, eu estou esperando mais por uma vacina do que por tua vinda. Eu estou esperando que coisas naturais mudem. A gente perde muito tempo. Você imagina se a igreja entrasse em quarentena antes da pandemia, em jejum e oração, o que aconteceria na terra? Você imagina o que Deus está trabalhando nesse tempo, levantando homens e mulheres, igrejas mais fortes, preparando a maioria das igrejas com tecnologias para que o evangelho vá mais longe. Até a Record está pregando o anticristo. De novo. Eu quero falar uma coisa para você. Filho, seja bem-vindo à família de Deus. Você carrega a natureza, o DNA divino, e Deus está te chamando e o teu coração tem que estar pulsando. Eu quero orar por sua vida. Você pode dobrar o seu joelho aí. Se alguém está aqui que precisa abraçar Jesus como Salvador, só levantar a sua mão e falar: eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero que Deus conduza o meu caminho. Se alguém precisa voltar para o aprisco, voltar para a casa do Pai, este é o momento, por isso mesmo que a igreja tem que estar de porta aberta. Eu quero neste momento orar. Eu quero que você ore comigo para que a gente possa examinar a nós mesmos e ver como está essa natureza. Como está essa natureza? Se eu não entendi nada, eu vou procurar a história do salmão para ver se eu entendo esse negócio. Senhor, não deixe a incredulidade impedir a natureza do meu chamado pelo teu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Ele está nos chamando para este tempo. Ele está te chamando para este tempo. Eu espero que a tua alma esteja anelante por isso. Salmo 42. Coloque a mão no coração.
Se você quiser dobrar o joelho onde você está, dobre. E seja verdadeiro com Deus para esse tempo. Senhor, meu Deus e Pai, estamos na Tua presença, Te louvamos por Tua palavra, por Tua promessa. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Ô Senhor, nós queremos esperar muito mais do Senhor do que esperar, Senhor, respostas da humanidade, Senhor. Ô meu Deus, nós esperamos mais no Senhor, o nosso coração anela pelo Senhor. Oh, meu Deus, nós sabemos por Tua palavra que há um mover divino nesta terra, seja para com Israel e para com a igreja. Oh, meu Deus, que este coração possa pulsar, que esse coração sinta o chamado, Senhor, para este tempo, que este homem, esta mulher, esse moço, essa moça, Senhor, possa sentir isto. Senhor, sentir o chamado para este tempo, Senhor, esse chamado, ó Pai, daquele que foi marcado no altar, daquele que precisa, Senhor, nadar, Senhor, correnteza acima, e ele sabe exatamente, Senhor, onde tem que chegar, ó Pai. Senhor, que o Senhor cumpra a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um dos seus, da Tua igreja, dos Teus servos. Senhor, nesta igreja, nesses Teus servos que aqui estão, toma em Tuas mãos da vitória, Pai Santo. Senhor, que haja um pulsar nesses corações, que o Salmo 42 esteja nesses corações, ó Pai. Senhor, que toda incredulidade, Senhor, possa cair por terra, que possamos mergulhar, Senhor, neste novo tempo, ó Pai, onde o Senhor está trabalhando na vida dos seus e levantando homens e mulheres, e por isso aqui nós viemos celebrar, adorar o Teu santo nome, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, Senhor, fala com esta igreja, que esta igreja ouve. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, e cumpra a Tua vontade, ó Pai. Ó Senhor, nesta natureza daquele que nasceu de novo e sabe exatamente o cristão que tem que ser, em nome de Jesus. Amém. Louva. Os astros no céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileira os astros no céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. O que fazer na vida que deva a Ele? Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Aleluia. Oh Senhor, te adoramos, ó Deus. Grande Tu és, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor.
diante de um Deus tão glorioso. O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Até a intenção foi assim. Adorar, adorar, adorar e orar, contrito, contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar, contrito, contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar. Glorifica o Senhor. Shekandarabasúbia. Oh, ao mover de Deus neste lugar. Oh, Ele chama os seus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, a minha alma anela pelo Senhor, como a corça brama pelas águas, pelas correntes das águas. Aleluia. 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 Tempo difícil, né, irmão? A gente fica assim, em dúvida, entre ser batizado com o Espírito Santo ou ser contaminado com a Covid. Seja batizado com o Espírito Santo, filho. Dê vazão pelo Espírito Santo de Deus, deixando te usar neste tempo. Deus está no controle. É um novo tempo de avivamento, de renovação, de batismo, do extraordinário de Deus. Se os magos de Faraó transformam varas em cobra, isso não invalida o cajado que Moisés transforma em cobra, porque a cobra de Moisés vai lá e engole o feito do diabo. Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida neste tempo, com uma voz poderosa. Começar em nós mesmos, no meio dos nossos familiares, onde nós estivermos, onde você colocar a planta dos teus pés. Onde você colocar a planta dos teus pés. Existe uma voz de Deus sobre a sua vida. Existe um novo de Deus para a sua vida. Assim como no ano que morreu o rei Uzias, Isaías foi sapecado lá por aquela tenaz, mas a
partir daquele momento, ele se tornou um profeta. Que a gente possa mudar isso. No ano da pandemia, Deus me levantou por profeta nesta terra. Aleluia. É o que Deus quer fazer na sua vida. Quanto a dízimos e ofertas, está ali o corpo diaconal. Você faça a oferta do seu dízimo, higienize depois sua mão, vai para casa em paz. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por este momento, pela vida dos teus servos que vieram, lhe prestaram culto, pela vida, Senhor, dos levitas que aqui louvaram e engrandeceram o teu santo nome, por tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja verdade a partir do meu coração. Que neste tempo, Senhor, o Senhor possa direcionar cada um de nós individualmente, e também nós como igreja. Oh, meu Deus, nós pedimos, somente pedimos, para que as tuas mãos poderosas possam estar sobre as nossas vidas e que nós possamos estar abrigados, Senhor, na sombra do Onipotente. Possamos estar, Senhor, debaixo da tua tenda, guardados. Nossa vida, Senhor, está em tuas mãos. O Senhor é aquele que dá a vida, tira a vida e torna a dar a vida. O Senhor é aquele, ó Pai, que faz com que todas as coisas aconteçam ao seu tempo. E nós, como igreja, Pai, nos entregamos a tua palavra. E como igreja, Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Agora leva-nos em tuas mãos, guarda, livra, abençoa, dá noite de paz, prepara para um novo dia, uma nova semana. O Senhor sabe as necessidades de cada um dos seus, entra com providência. Em nome do teu Filho Jesus, quantos podem dizer amém? Mão direita ao céu, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, com a igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Amém. E se Deus é por nós? Ninguém. Deus que abençoe a todos. Bom retorno.